Glória a Deus. Eu bebo muita água nesse momento aqui. Aleluia. Glória a Deus. Às noites nós somos mais silenciosos. Não sei se você já observou. As manhãs são um pouco mais barulhentas. Mas à noite a gente tem um silêncio da noite. Não sei se isso é bom. Confesso. Estou discernindo ainda esse silêncio. De que natureza, né? De procedência dele. Mas nós vamos trazer umas verdades aqui da palavra, que eu gostaria muito que você ficasse à vontade para dizer glória a Deus. Amém? Assim, aleluia. Não precisa forçar, não é isso, entende? Mas eu gostaria só que, sabe, você crê nisso, então aquilo é uma verdade para você, é bom, né? É algo maravilhoso pronunciar, verbalizar, falar. Então fique muito à vontade. Não fique, sabe, fique à vontade para tudo até. Mas inclusive para dizer glória a Deus, é isso mesmo, eu creio, tomo posse, é hoje, é hoje. Eu quero isso hoje, à noite na minha vida, meu Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós estamos nesse mês, na verdade, o mês, ele tem essa temática, cada mês, estamos edificando a casa, e agora em julho, edificando essa casa de serviço, mas nós não estamos assim, diretamente presos a esse tema. É o tema do mês, eu diria até que das nossas reuniões de oração na quarta, nós queremos, na verdade, na quarta-feira, estar orando bastante sobre esse assunto, porque eu creio que cada assunto temos que orar sobre o assunto. Então, para mim, a reunião de quarta-feira, é preciso a gente dedicar mesmo a orar pelos ministérios, que é o nosso assunto agora, pela variedade de ministérios, pelo serviço dos irmãos. Para mim é um assunto de oração. No entanto, com toda a liberdade que temos, na verdade estamos seguindo a cada domingo, compartilhando com os irmãos verdades sobre esse tema. E na semana passada eu compartilhei aqui, foi pela manhã, uma palavra a respeito de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Não precisa abrir, não. Quero só mencionar esse texto. E nesse texto está falando que nós, a igreja de Jesus, aqueles que já foram redimidos por Jesus, aqueles que já foram salvos em Cristo, aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já fazem parte do corpo de Cristo, ali no texto de 1 de Pedro, está mostrando que nós somos uma espécie de administradores da graça de Deus. É um texto muito tremendo, porque ele mostra que nós somos responsáveis para que a graça de Deus chegue até as pessoas. A graça de Deus é tudo aquilo que Deus fez por nós. Graça é um favor imerecido, graça é algo que já foi realizado. Graça diz respeito à obra que Deus, em Cristo Jesus, realizou em nosso favor. Isso é graça. Graça é você dizer assim, eu fui salvo pela graça. Por quê? Porque Jesus foi quem morreu naquela cruz. Na verdade, Ele já pagou o preço. Na verdade, Ele já fez tudo para nos abençoar. Isso é graça. Graça porque nós não fizemos nada. Graça porque nós nem merecíamos o que foi feito em nosso favor. Então isso é graça. E a Bíblia está dizendo nesse texto de 1 de Pedro 4,10, de que nós somos mordomos da graça. Mordomos da graça. Mordomo é aquele que vai administrar a graça.
E o que isso significa? Significa que nós vamos agora, por nosso intermédio, essa graça que foi tudo aquilo que Deus fez, vai chegar até aqueles que necessitam. E aí entram os ministérios. Os ministérios são os canais de Deus. Os ministérios foi o modo como Deus estabeleceu a estratégia do Senhor para que a graça chegue às pessoas. Como é que as pessoas serão salvas? Como é que as pessoas serão libertas? Então veja, tudo que eu vou dizer agora aqui é graça, viu? É graça. Como é que as pessoas serão salvas? É graça. A graça da salvação já foi providenciada. Como é que as pessoas serão libertas? A graça da libertação já foi providenciada. Então, como é que as pessoas serão curadas? Como é que as pessoas serão, encontrarão paz? Como é que as pessoas receberão a alegria de Deus? Como é que as pessoas serão restauradas? Como é que as pessoas serão achadas, encontradas? Como é que as pessoas serão reconciliadas com Deus? Tudo isso é graça. E o Senhor Deus estabeleceu os ministérios. Os ministérios são a forma como Deus quer que essa graça chegue àquele que necessita. Porque você concorda que não adianta? Não adianta para aquele que está perdido com fome saber que existe um almoço que já foi providenciado para ele. O que importa é que esse almoço chegue até ele que está com fome. Ele precisa da comida. E o Senhor Deus já estabeleceu um modo como essa comida, como esse pão vai chegar a quem tem fome. E esse pão chega por nosso intermédio. Amém? É por nosso intermédio, amados. Então hoje, eu gostaria de, numa espécie de continuação, trazer a vocês algo bem prático que aconteceu na igreja em Atos dos Apóstolos. E algo tão prático que a minha oração é que aconteça hoje à noite aqui. Amém? Olha aí, ó, que aconteça hoje à noite aqui. Amém, amados? Aleluia! Tudo bem, não precisa dar um aleluia como eu dou aqui, que tem hora que a gente, força a garganta para falar, não é isso. Mas você entende, né? Ou seja, as verdades da palavra, nós queremos experimentá-las hoje, em nome de Jesus. Hoje. Nós estamos aqui à mesa. A mesa é para servir. Mesa é para servir. Nós vamos servir com o quê? Nós vamos servir com a graça de Deus. Vamos servir com a graça. Nós vamos liberar a graça de Deus a quem está necessitando dela. Em nome de Jesus. Eu queria começar com Efésios capítulo 4. Versículos de 7 a 11. Efésios 4, de 7 a 11. Eu gostaria que você recebesse essa palavra no seu coração. Efésios 4, versículo 11, está falando dos ministérios. Os 5 ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas aqui nós queremos falar, amados, não somente desses 5 ministérios, mas todo e qualquer ministério. Ministério é serviço. A palavra ministério é a palavra diaconia na língua grega. Por isso, cada ministério é um serviço. Efésios 4, 11, está falando dos 5 ministérios. Mas nós vamos ler agora o que vem antes. Talvez nós aqui nunca demos atenção ao que veio antes. Observe, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra.
aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Observe, amados, que esse assunto dos ministérios está acontecendo num momento muito maravilhoso. Qual é o momento maravilhoso? É quando a obra do Evangelho se cumpre em Jesus. Preste atenção. Acabamos de ler que diz que ele subiu às maiores alturas, subiu aos céus. Preste atenção nisso. E aí o texto diz assim: mas ele não somente subiu aos céus, mas ele também desceu às partes mais inferiores da terra. Está falando de quê? Está falando do inferno, para onde ele desceu, e está falando dos céus no lugar mais glorioso, que é o Santo dos Santos celestial, para onde ele subiu. O texto está dizendo que o Senhor Jesus, ele desceu, e o mesmo que desceu é aquele que subiu. E ele fez isso para cumprir todas as coisas. E depois que ele sobe, e ele cumpre todas as coisas, ou seja, ele morre a nossa morte no inferno, e ele vence a morte e sobe até as maiores alturas, aí ele concede dons aos homens. O que nós podemos ver nisso, amados, é que os ministérios existem por causa da morte, ressurreição e exaltação do Senhor Jesus. Presta atenção nisso. Os ministérios existem porque o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e foi glorificado. E por que isso? Porque os ministérios darão testemunho disso. Estou dizendo que vocês estão silenciosos. Estão muito silenciosos. Se o Senhor Jesus Cristo não morresse, não ressuscitasse e não subisse aos céus para cumprir todas as coisas, não haveria apóstolos, não haveria profetas, não haveria pastores, não haveria evangelistas e não haveria mestres. Esses ministérios só existem por causa dessa obra. Que nós chamamos de a obra do Evangelho. Porque a obra do Evangelho é exatamente a morte, a ressurreição e a glorificação do Senhor Jesus.
Existe, portanto, uma relação muito profunda entre o que o Senhor Jesus fez e o que os ministérios vão fazer. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, isso aqui foi depois que ele ressuscitou. Depois da sua morte e da sua ressurreição, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Preste atenção aqui, queridos. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por que toda a autoridade foi dada? Por causa daquilo que nós falamos em Efésios 4. Ele desceu às partes mais inferiores da terra e ele subiu às maiores alturas. Por isso foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra. Ninguém, Satanás, que poderia ser Satanás, talvez a única pessoa, ninguém tem esta autoridade de ter descido à parte mais baixa e de ter subido à parte mais alta. Ninguém. Só o Senhor Jesus. Por causa disso foi-lhe dada toda a autoridade no céu, porque é a parte mais alta que ele subiu, e na terra. A autoridade é algo que alguém tem o direito. A autoridade é muito maior do que o poder. Poder é uma coisa que pode ser exercida sem autoridade. Um ladrão, quando rouba, ele usa uma arma, ele está tendo poder, mas ele está exercendo uma coisa que não tem autoridade, ele não tem direito sobre aquilo, mas ele tem um poder. Mas o Senhor Jesus, ele tem a autoridade, e a Bíblia fala sobre nós temos uma autoridade sobre todo o poder. Por que tem autoridade? Porque só ele desceu às partes mais inferiores e subiu às maiores alturas. Por isso só ele tem autoridade. E a autoridade nos dá o direito de exercermos o poder. A autoridade legaliza o poder. A autoridade libera o poder. A autoridade faz com que a gente possa exercer o poder com direito. Temos que ir. Aí, por causa disso, observa o que diz o restante. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aí diz assim o restante, o verso 19. Portanto é muito importante. Porque, portanto, está dizendo assim, olha, o que você vai fazer agora é porque foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, vão. Ou seja, podem ir. E quando os discípulos vão, o que os discípulos vão fazer? Eles vão ter que manifestar poder, porque não há como fazer discípulos das nações sem poder. Para discipular nações, fazer discípulos, tem que ter poder.
poder, 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 poder. Amém, amados? E eu vou dizer, olha, essa igreja aqui carece de poder. Precisamos de poder de Deus, ou não? Você concorda? Nós podemos ir. Por que nós podemos ir? Porque o Senhor Jesus, o que Ele fez? Ele subiu. E Ele também desceu. Observe, queridos, que qualquer serviço, olha o que vai ser dito aqui. Ide, façam discípulos, batizem, ensinem, batizem, podem fazer, vão. O que o Senhor Jesus está dizendo é, sirvam, podem servir, exerçam o ministério. Por que eu devo fazer isso? Porque foi dada a Ele toda a autoridade nos céus e na terra. Porque Ele desceu ao mais inferior e subiu ao mais superior. Quem compreendeu isso, amados, foi a igreja apostólica, chamada igreja primitiva. A gente chama primitiva por causa dos primeiros, né? Aquela igreja, a igreja do início, essa igreja teve o entendimento disso, teve a revelação disso. Disso que ela teve a revelação de que todo o serviço dela só era possível por causa do Senhor Jesus ter descido e ter subido. A igreja apostólica, ela cria na morte, na ressurreição e na glorificação de Jesus. Ela creu. A igreja creu. E porque essa igreja creu, essa igreja, o que ela fez foi obra de fé. E o que é uma obra de fé? É uma obra que demonstra que você crê. Você crê. Então, a igreja, ela tinha convicção que Jesus havia morrido como Cordeiro de Deus, morrido de maneira vicária, morrido como propiciação, morrido para a redenção. A igreja creu. A igreja tinha convicção que ele havia ressuscitado. E mais, a igreja cria que o Senhor Jesus subiu aos céus e havia se assentado à direita de Deus Pai. Por causa disso, era uma igreja que agia, ou seja, uma igreja que servia, uma igreja cujos ministérios eram uma demonstração do Evangelho. Ministério existe para demonstrar o Evangelho. Eu queria ler com vocês Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, do versículo 29 ao 33. Atos 2. Quem está pregando aqui é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro acabava de ter uma experiência tremenda com o Espírito Santo, logo no início do capítulo 2, quando um vento impetuoso tomou aquele lugar. Imagina, amados. Puxa. Devia ter sido um negócio assim,
Um negócio para abalar mesmo, tanto é que muita gente se aglomerou ali, porque a coisa foi barulhenta. Línguas de fogo desceu sobre a cabeça de cada um deles, e eles começaram a glorificar a Deus em outras línguas. E eles foram confundidos com bêbados. Daí você imagina como é que deve ter sido. E eles falando em outras línguas, poder de Deus. E as pessoas que ali estavam não entendiam o que estava acontecendo. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar o que estava acontecendo. E ele começa pela profecia de Joel, dizendo, olha, o que está acontecendo aqui agora é para que se cumpra a palavra que foi dada ao profeta Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão. E aí ele começou a pregar a palavra de Joel. E aí o apóstolo Pedro, depois que trouxe o cumprimento da palavra do profeta Joel, ele vai falar sobre o Senhor Jesus. No verso 22, ele começa a falar sobre o Senhor Jesus. E ele começa a dizer, varões, irmãos. Ele começa a pregar aquela multidão que se aglomerava ali em Jerusalém. E ele começa a dizer, irmãos, houve entre nós um varão, aprovado por Deus, com sinais, prodígios, milagres, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Aí já colocou o 22, coloca o 23. Vai. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de iníquos. Segue. Ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele fala Davi. Aí vai trazer agora o Salmo 16. Esse negócio é tremendo, viu? Eu gosto desse capítulo 2. O apóstolo Pedro vai trazer agora o Salmo 16. Porque dele é de Jesus. Já falava Davi. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, minha língua exultou, e além disso a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Esse é o Salmo 16. Aí o verso 29, ele vai então dizer, irmãos, isso é Pedro falando. Depois que Pedro cita o Salmo 16, Pedro diz assim, irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente, acerca do patriarca Davi, que ele morreu, falando de Davi, viu? Davi, ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta. Amado, presta atenção aqui. Quando ele está dizendo aqui, amados irmãos, Davi, ele morreu, e a sua sepultura está entre nós. Veja, ele está querendo dizer com isso que Davi continua morto até aqueles dias. Então, no Salmo 16, Davi estava dizendo que a alma dele não ficaria no Hades, nem o seu corpo iria se decompor. Davi estava falando dele mesmo, de Davi? Não.
É aqui que vai entrar agora o que Pedro vai dizer. Sendo, pois, ele profeta, ele quem? Davi. E sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Agora veja o verso 33. De sorte que, repara, amados, eu vou trazer à memória de você Efésios 4. Toda autoridade no céu e na terra, de Mateus 28. E agora Efésios 4, que vai dizer o quê? Que ele desceu às partes mais inferiores, ou seja, a sua alma não ficou no Hades. Vocês estão compreendendo? Estão compreendendo? Amém? Sua alma não ficou no Hades. Isso quer dizer que ele desceu às partes mais inferiores. E agora, ele subiu às maiores alturas. Veja o que é maiores alturas ali, ó. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Prossegue Pedro. Porque Davi não subiu aos céus. Observa, amados. Mas ele próprio declara. Agora é o Salmo 110. Salmo 110. Mas ele próprio declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Verso 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Amém? Glória a Deus. Amados, observa. Pedro ele vai explicar o mover do Espírito Santo. Pedro vai dizer assim, ó, isso que vocês agora estão vendo e ouvindo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Essas línguas de fogo caindo sobre a cabeça de cada um. As pessoas começando a falar em outras línguas, cheios do Espírito Santo. O que é que está acontecendo? Pedro tinha um entendimento que o que estava acontecendo ali é porque o Senhor Jesus havia morrido, ressuscitado e glorificado. Amém, amados? Você está entendendo? Não há como falar do que o Espírito Santo vai fazer em nós, se não contar primeiro que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e foi glorificado. Porque é exatamente o que aconteceu com Jesus que torna possível o que vai acontecer entre nós. Amados, não há nada diferente que vai acontecer conosco do que já aconteceu com o Senhor Jesus. Os ministérios existem para quê? Cada ministério existe para manifestar aquilo que a obra do Evangelho já conquistou. Todo ministério, qualquer serviço da igreja será sempre uma oportunidade, será sempre uma experiência viva, será sempre um momento tremendo de quê? De mostrar que o Senhor Jesus morreu, que o Senhor Jesus ressuscitou e que o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai.
Se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse se assentado à direita de Deus Pai, não adiantaria servir ninguém. Por quê? Porque não há poder, não há poder. Por que não há poder? Porque não há autoridade. Não há autoridade. E a autoridade vem de onde? Vem da morte, da ressurreição e da glorificação do Senhor Jesus. Por isso, a igreja apostólica, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, eles eram pessoas que eles criam que o Senhor Jesus morreu mesmo. Eles criam que Ele levou as iniquidades. Eles criam que o Senhor Jesus levou as enfermidades. Eles criam que o Senhor Jesus levou a maldição da lei. Eles criam na redenção. Eles criam na ressurreição, na vitória sobre a morte. Eles criam na exaltação, na glorificação do Senhor, muito acima de principados e potestades. Eles criam nisso. E eles sabiam que eles estavam na terra. Eles foram incumbidos ao ministério para testemunhar isso. Eu não estou aqui para mostrar a mim, eu não estou aqui para mostrar, por exemplo, eu estou ensinando aqui aos irmãos. Ensinar é ministério do mestre, é ministério de ensino. Mas para que existe o ministério de ensino? Para testemunhar que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai, amados. Por isso é que eu oro muito, sabe para quê? Para que o ensino da igreja seja um ensino de poder. Poder! Poder! Porque se você se sujeita a esse ensino e na tua vida não acontece nada do que Jesus já morreu, nada do que Ele já ressuscitou, nada do que Ele já foi glorificado, então esse ensino aqui é obsoleto. É vazio. Eu não posso ensinar como ensinam as pessoas aí fora, porque as pessoas aí fora ensinam sem ter a mínima consideração ou importância se Jesus morreu ou não, ressuscitou ou não, foi glorificado ou não. Não é o nosso caso. Nosso caso é, cada ministério precisa testemunhar que Jesus morreu. E morreu quer dizer, já levou a enfermidade. Então, no ministério de ensino tem que ter cura. O ministério de ensino tem que testemunhar que Jesus já ressuscitou. Ou seja, o ministério de ensino tem que ter vida, vida ressurreta, vida de Deus. Cada ministério da igreja precisa demonstrar, porque o ministério existe para isso. O ministério não existe porque as pessoas necessitam dele. Não. Ministério existe porque um dia o Senhor Jesus desceu às partes inferiores e subiu às maiores alturas. Por isso os ministérios existem. Ministérios são formas de Deus de expressar o Evangelho. São as formas que Deus criou. Por isso é que a gente lê o primeiro texto que diz assim: Ele subiu às maiores alturas para cumprir todas as coisas e deu dons aos homens. Ué? Ele poderia ter feito qualquer coisa depois que subiu. Poderia dizer assim: ele subiu ao céu às maiores alturas e foi exaltado por anjos.
Mas não, diz que ele subiu ao céu, às maiores alturas, e deu dons aos homens. Isso quer dizer que esses dons dados aos homens foram dados para demonstração de que ele, Jesus, está sentado acima nas alturas. Amém, amados? Oh, glória! Precisava agora de um Shevasnaya, não precisava não? Um manto de cantionévias, hein? Hein? Um Xúrias, oh glória! Aleluia. Observe então o que aconteceu com Pedro. Pedro, nós estamos com Pedro aqui no capítulo 2. Vamos acompanhar Pedro no capítulo 3. A partir do versículo 12. Nesse capítulo 3 começa com Pedro indo orar no templo. E quando chega lá, ele encontra um paralítico, um homem de 40 anos paralítico. Pedro olha para ele, o homem pensa que vai receber uma esmola. Pedro então diz: olha, rapaz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou, e começou a andar, entrou no templo glorificando a Deus. Que maravilha, amém, amados? Você quer ter uma experiência dessa? Ah, como eu quero, viu? Eu quero e vou ter em nome de Jesus. Hein? Não dá raiva em você não, assim? Você vai dizer, Senhor! Hein, apóstolo Otávio, hein? Aleluia! A pessoa desconjuntada, as pernas, os ossos desconjuntados. E aí orar assim, pessoa que sofreu paralisia, uma perna menor que a outra, e você ora e a perna fica do mesmo tamanho da outra, aleluia, glória a Deus, a pessoa é curada, que maravilha. Veja o que vai dizer o apóstolo Pedro a respeito desse milagre, no versículo 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Olha aqui. O apóstolo Pedro sabia, amados, que o que aconteceu com o paralítico foi porque Jesus foi glorificado. Amém? Amados, sabe por que as pessoas são curadas em nome de Jesus? Porque Jesus está sentado no trono. Ele foi glorificado, queridos. Olha o que está dizendo aqui, ó. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aleluia! Aleluia! Isso é o apóstolo Pedro. Capítulo 4 de Atos, versículo 10. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular.
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Isso é Pedro. Veja, amados, Pedro estava impregnado pela verdade do Evangelho. Qual é a verdade? Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Recebeu um nome que é sobre todo nome. Aleluia! Porque debaixo dos céus não há outro nome dado dentre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome único do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Tudo isso para explicar e para justificar a cura, o milagre. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Atos capítulo 5, versículos 30 a 32. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aleluia. Veja, amados, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, o apóstolo Pedro estava tomado, e não só Pedro, mas todos os apóstolos e discípulos, tomados por essa visão, por essa revelação, por esse entendimento. Eles só estavam ali porque um dia Jesus morreu, ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Eles só faziam o que faziam porque Jesus morreu, ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. E isso é o que permeia todo o livro de Atos. E o que é maravilhoso, queridos, é que quando chega no capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Pedro vai chamar tudo isso que ele fez, ele vai chamar de o serviço da palavra. Ele vai dizer que no capítulo 2, 3, 4, 5, o que ele estava fazendo era servindo com a palavra. É o ministério da palavra, Ele estava servindo com a palavra. Olha que interessante. Ele vai dizer que tudo isso era o seu serviço. Por isso, amados, fica bem claro de que o serviço da palavra depende do ato realizado por Jesus. Presta atenção nisso aqui agora. Presta atenção. O que um evangelista faz? Ele fala. O que um profeta faz? Ele fala. O que um pastor faz? Ele fala. O que um mestre faz? Ele fala. Todo e qualquer ministério é um ministério da palavra. Evangelizar é falar. Profetizar é falar. Aconselhar é falar. Ensinar é falar. O apóstolo Pedro está dizendo que ele tem um serviço, o serviço da palavra. O serviço dele é oração e palavra. Oração e palavra. E esse serviço dele é oração e palavra, porque o ato já foi feito. Presta atenção nisso. O ato já foi feito. Jesus, ele não falou, ele fez. Jesus, ele não falou a morte, ele morreu. Ele não falou sobre ressurreição, ele ressuscitou. Ele não falou em glorificação, ele foi glorificado. Ele subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai. Morrer, ressuscitar, assentar-se nos céus são atos, são coisas
feitas, realizadas. E porque Ele as realizou, Ele nos confia o ministério da palavra. Por isso a palavra, o que ela faz? Eu diria que agora aqui, ó, a palavra ela carrega o que foi feito. A palavra carrega o que foi feito. Ele levou as enfermidades. Ele fez isso na cruz. Pelas suas feridas fomos sarados. É algo que ele realizou. É um ato. Foi no corpo. É uma coisa física. É um ato. É uma coisa doída. E agora nós trazemos esse ato na palavra. Por isso, pela palavra, nós oramos para que a pessoa seja sarada. Quando nós estamos orando para que a pessoa seja sarada, a palavra está carregando o que ele fez. Isso é maravilhoso, não, amados? Mas é... Eu queria encerrar em Atos 4:33. Talvez esse texto fale de maneira bem clara tudo que nós falamos aqui a respeito de os apóstolos davam testemunho com grande poder de que Jesus havia ressuscitado. E em cada um deles havia uma abundante graça. Graça é isso, graça é Jesus morreu por nós. Graça é Ele ressuscitou por nós. Graça é Ele assentou-se à direita de Deus Pai por nós. Isso é graça. Aí o que os apóstolos e os discípulos estão fazendo? Eles estão dando testemunho dessa graça, testemunho da ressurreição. E ser testemunha da ressurreição não é só chegar e dizer assim, olha, eu estava lá no dia em que Ele ressuscitou, sabe, eu vi Jesus, peguei nele. Não é isso, porque nenhum de nós aqui aconteceu isso, nenhum de nós viu o corpo de Jesus. Ser testemunho da ressurreição significa assim, olha, através da minha vida, através do ministério que Ele me deu, através da imposição da minha mão, através da palavra da minha boca, você vai ver que Jesus vive. Amém? Ele vive. Eu vou começar a orar agora, eu vou impor minha mão sobre a tua cabeça e você vai ver agora, você vai ter a prova, a demonstração de que o Senhor Jesus ressuscitou, Ele vive. E Ele vai operar agora. Agora! Isso é ser testemunho da ressurreição. Eu queria comparar dois textos bíblicos aí para a gente finalizar aqui e a gente começar a orar. Dois textos que eu achei assim tão lindo enquanto estava meditando nessa palavra. Eu falei assim, puxa vida, é mesmo, Senhor. São dois textos que um fala do Senhor e o outro fala dos discípulos. O primeiro que fala do Senhor, Mateus 4:24. Quer ver? Se você comparar Mateus 4:24, diz assim, ó, assim a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Ele os curou. Amém? Isso aí é o Senhor Jesus. Agora, Atos 5,
16. Atos 5,16. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Amém? Aleluia! Agora são os discípulos. Amém, amados? Então é assim, ó, o que o Senhor Jesus fez, nós vamos continuar fazendo. Amém? E Ele mesmo disse que nós vamos fazer obras maiores do que as que Ele fez. Aleluia! Glória a Deus, serão maiores.